Olá, boa noite, tudo bem? Então, vamos começar a nossa encontro online de pós-graduação para os alunos que ingressaram nessas disciplinas que é o módulo ou unidade temática de aprendizagem, UTA F fase 2, tá? Meu nome é Elisane, já me apresentei para vocês pelo WhatsApp. Nós realizamos esse encontro, pessoal, mais com o intuito de mostrar como é que é o sistema AVA, né, as ferramentas dentro do ambiente virtual, como é que é o processo de avaliação, de quanto em quanto tempo vocês vão realizar as avaliações e algumas outras informações, certo? Então, o Centro Universitário Internacional Uninter, ele está há mais de 30 anos no mercado de educação. Só o nosso polo aqui em Porto Alegre, centro mais especificamente, já tem 25 anos de Uninter, só aqui no polo, no nosso polo. Temos mais de 600 cursos dentro do portfólio, entre graduação e pós-graduação, técnicos. Mais de 2.000 colaboradores na sede em Curitiba, sendo que o corpo docente representa 52% com doutorado, são doutores, e mais de 75% mestres. A Uninter é a pioneira no formato em AD e semipresencial no Brasil. Então, conhecendo um pouquinho o curso, né? Eles são disponibilizados, então, por unidade temática, ou TA, ou módulos, para vocês compreenderem, tá? Cada módulo tem duração de 4 semanas, que é o período que vocês vão estudar essas primeiras disciplinas, que são 2 disciplinas em cada módulo, em cada fase, sendo que alguns cursos pode ser que tenha uma terceira disciplina em alguma fase, principalmente os cursos da área da educação e da área da saúde, tá? Mas em alguma fase que pode ser que tenha 3 disciplinas. Mas isso tudo vocês vão conseguir identificar. As provas pelo sistema do aluno, no Provas Online. Até então, todo mundo está realizando prova online, todos os alunos de pós-graduação. Por quê? Porque até a pandemia as provas eram presenciais, mas ainda permanece online. Vou detalhar mais na sequência. As provas são objetivas com 10 questões de marcar múltipla escolha e tem uma POL, que é uma atividade pedagógica online, que é trabalho que vocês realizam com consulta. Desculpa. Média para aprovação, 70. Conhecendo um pouquinho o ambiente virtual. Então, como que eu vou acessar o meu AVA? Vou colocar lá no Google, né, univirtus.uninter.com, ou vou lá no Google mesmo, AVA Uninter, vai ser o primeiro link. Vou logar com o meu RU e senha, que só o aluno tem acesso. E logo a gente já tem esses 4 atalhos aqui. No azul, que é Univirtus, a gente vai ter todo o sistema acadêmico, onde eu vou ter as minhas videoaulas, o material de leitura, calendário, onde eu vou realizar as minhas atividades pedagógicas, vou acompanhar meu desempenho, ver minha grade curricular, algumas outras ferramentas. No vermelho aqui é as provas online, onde a gente vai fazer prova online, tá? Abaixo do azul aqui no cifrão financeiro, a gente tem todo o plano financeiro. Eu consigo visualizar os meus boletos, pagos a pagar, informação para imposto de renda. Vocês conseguem pegar o documento aqui, os contatos do financeiro, inclusive o próprio sistema financeiro, se o aluno tem pendência, ele já faz uma negociação diretamente, ele dá algumas opções de negociação diretamente pelo link financeiro. Uma observação que eu faço aqui, pessoal. A rematrícula, ela acontece a cada 10 semanas, ou seja, mais ou menos de um módulo para o outro, do A para o B, que depois na sequência vocês vão compreender melhor, do B para o C, do C para o D e assim sucessivamente. Como que é feita essa rematrícula? Automaticamente, não preciso fazer nada, desde que no período de rematrícula eu esteja com as minhas mensalidades em dia, tá? Nos serviços é a secretaria da minha universidade. Aqui nos serviços eu vou solicitar um tratamento especial, uma declaração de matrícula. Se tem taxa, no mesmo momento é gerado a taxa ali nesse mesmo link. Eu faço pagamento, o documento é disponibilizado ali, inclusive o certificado final de vocês é digital e também vocês acompanham tudo, a disponibilidade pelo link serviços, tá?
Então, que só aluno já sendo matriculado, né? Vocês já sendo matriculados têm acesso a um pacote Office 360. O aluno tem acesso de forma online, aonde que faz adesão? Lá pelo AVA, no canto superior direito da tela do computador. Nas configurações, vai na coluna do meio, em preferências, você já tem acesso ao pacote Office e o curso de inglês gratuito. Tá? Eu coloquei ali, pessoal, no início, esqueci de comentar, a gente tem também um app que vocês baixam lá, né? Um aplicativo que vocês baixam lá no Play Store. Mas eu, particularmente, Elisane, não gosto muito, prefiro, porque eu costumo sempre acessar pelo AVA, e a forma como a gente acessa também é um pouco diferente, como a gente não está habituado, para mim é um pouquinho mais difícil. Mas tem algumas ferramentas que vocês têm acessando direto o navegador que vocês não têm pelo app. Então, eu particularmente prefiro direto acessar pelo navegador, tá? Então, ainda aqui, o que o seu aluno tem? Aonde vocês fazem a adesão do pacote Office, também vocês fazem a adesão do curso de inglês gratuito que vocês já receberam. Também vocês receberam, pessoal, uma segunda pós-graduação, né? Vocês têm um voucher, uma validade de um voucher para que, se não me engano, tem uma validade de 6 meses para você se matricular na segunda pós-graduação. Mas se não consegue visualizar, não sabe como visualizar, me chama no WhatsApp que eu passo o contato da secretaria, a secretaria orienta vocês, tá? O ADD Amigos é para desconto nas mensalidades, ele é acumulativo, tem um regulamento lá do desconto amigo, mas eu tenho que informar o meu RU para o meu amigo no ato da inscrição dele. Aí a gente vai conseguir ter o desconto do desconto amigo, tá? Então, canais de atendimento. Aqui, logo que vocês acessaram o AVA, essa é o layout que vocês vão visualizar. O primeiro é o atendimento online, que vai cair lá no setor do CMA. O que é o CMA? Central de Mediação Acadêmica. Esse setor, pessoal, ele está preparado para atender aluno. A única dúvida que vocês não esclarecem aqui é a dúvida de conteúdo, que é lá dentro da disciplina na tutoria, tá? O atendimento online eu não consigo esclarecer a dúvida de conteúdo e referente ao financeiro, que é tudo lá no financeiro. O restante, aqui inclusive, prorrogação de APOL. Dentro do período das provas regulares, a gente consegue prorrogar ainda pelo atendimento online. Tá? Claro que mediante justificativa, a gente consegue fazer, vocês conseguem fazer a prorrogação. Tá? Aqui à direita, onde tem avisos e mensagens, são avisos e mensagens referente às disciplinas. Avisos é as disciplinas e mensagens, quem entra em contato com vocês é o CMA. Aqui onde diz central de vídeo CMA, são algumas informações, alguns tutoriais que eles disponibilizam com passo a passo. Vocês vão lá no título da pós-graduação, vocês têm acesso a alguns tutoriais. À esquerda aqui já tem, né, seguindo aqui onde tem a fotinho do perfil, vocês têm acesso ao financeiro e à secretaria também. Modelo pedagógico. Essa parte aqui é bem importante, né, a gente compreender, porque vocês vão ver, pessoal, que toda e qualquer avaliação vocês têm prazos para cumprir, e a não realização implica em reprovação, tendo que pagar e realizar a recuperação dessas disciplinas. Então, para que a gente compreenda o calendário, a gente precisa compreender o modelo pedagógico. Tá? As disciplinas, elas são disponibilizadas por módulos ou UTA, que é a unidade temática de aprendizagem, e a gente tem 7 módulos durante o ano, que é ofertado durante o ano, tá? Sendo que cada módulo desse tem a fase 1 e a fase 2. Vocês estão ingressando aqui, ó, no módulo F, fase 2, que começou as aulas ontem, 24/11. E quanto tempo de duração? 4 semanas. Essas 4 semanas é o período que vocês vão organizar o tempo de vocês, de estudo, para essas disciplinas iniciais.
A partir ali de 4 semanas, que vai dar o dia 22 de dezembro, a gente já tem novas disciplinas iniciando para o módulo G, fase 1, que essa é a única módulo que não tem a segunda fase. Por quê? Porque depois a gente retoma o ano letivo 2026 e voltamos novamente aqui, ó, no A1, A2, B1, B2, e sucessivamente a gente vai seguir essas fases até concluir o número de disciplinas do nosso curso, porque como os cursos são de curta duração, pessoal, geralmente são 6 meses, alguns cursos de 8 meses, os alunos fazem mais rápido o curso, né? Não necessariamente eu vou passar por todas essas fases aqui. Tá? Dicas de organização para estudos. Então, estudar no formato EAD exige organização e foco. Determinar um horário fixo para a gente realizar os nossos estudos é bem importante, tá? Vou estudar segunda, quarta e sexta, vou estudar só no final de semana. Vocês que vão estudar como se fosse no presencial. Eu vou colocar lá na minha agenda que naquele dia, naquele horário, eu vou sentar e vou estudar. Manter, então, essa rotina semanal de estudos, revisando sempre os conteúdos e as datas lá no calendário. No AVA, a gente tem acesso ao atendimento ao aluno para tirar dúvidas lá na tutoria. Nós, orientadores no Polo, somos o elo de ligação, mas também a gente tem a tutoria, tá? Qualquer informação, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem entrar em contato. A gente pode também abrir solicitação através de solicitação pelo AVA também, e a tutoria também pode realizar esse contato. Não realizar todas as avaliações no mesmo dia. Isso é importante, porque a gente tem um período, no momento que encerra ali as 4 semanas de aula dessas disciplinas, abre o período de provas. E ela vai ficar aberta ali mais ou menos 10, 12, 15 dias mais ou menos. A gente consegue visualizá-la no calendário. E eu vou escolher, Elisa, eu não posso fazer no final de semana? Pode. Aí eu faço uma, faço a revisão, depois eu faço a outra, tá? Mas lá no processo de avaliação a gente detalha melhor. Aqui eu coloquei uma dica de organização dos estudos. Como que vocês vão se organizar nos estudos dessas disciplinas, tá? A gente já identifiquei que eu tenho 2 disciplinas, disciplina A e disciplina B. E em cada disciplina, pessoal, vocês terão 6 temas, ou 6 aulas, a gente pode falar mais propriamente dito. Se a gente sabe que nós temos 4 semanas, eu coloquei as datas aqui, e eu tenho 6 temas em cada disciplina, se nós organizar o nosso tempo, né, do dia 24, segunda-feira, até a próxima segunda-feira, o dia 1º/12, eu estudar o tema 1 e 2, tanto de uma disciplina quanto da outra, a partir do dia 1º até o dia 8, estudar o tema 3 e 4, tanto de uma disciplina quanto a outra, do dia 8 a 15, estudar o tema 5, e do dia 15 a 22, estudar o tema 6, eu já concluí o estudo dessas 2 disciplinas, porque aqui, ó, provas a partir da 5ª semana, ou seja, 22 de dezembro a 16 de janeiro, inicia o período de provas dessas disciplinas. Então, a gente já sabe que o dia 22 de dezembro inicia o período das provas da disciplina, mas também inicia o período das aulas. Ó, 22/2 inicia início da fase G1, após 4 semanas da fase 2. Então, independente de a gente estar em período de provas da fase anterior, a gente já estamos iniciando novas disciplinas, já está iniciando o período de estudo de novas disciplinas. Então, o que eu oriento? Acabou as 6 semanas de estudo, logo eu já faço as provas, porque senão vai acumular para mim fazer lá no final, porque vocês vão ver, pessoal, que as provas da fase 1 sempre vai encerrar junto com a fase 2. Claro que agora vocês estão iniciando na fase 2. Quem iniciou na fase anterior vai ter 4 disciplinas encerrando ali o dia 16 de janeiro. Vai ter 2 disciplinas do F fase 1 e 2 disciplinas do F fase 2. Se ele deixou
acumular, né, não fez as avaliações, não cumpriu aquelas 6 semanas, as 4 semanas de estudo, vai acabar que ali no período final das provas, ele vai ter 4 avaliações para realizar. Tá? Então, por isso é importante manter essas 4 semanas de estudo, no máximo semana seguinte já realizar as avaliações. Aqui, ó, coloquei nesse balãozinho que tem azul, início das APOL, sempre a partir da 3ª semana de aula, inicia o período das APOLs, que são as atividades pedagógicas online, que são os trabalhos que fazem parte da média final, né? Faz parte da média final, e eles podem ser com consulta, que a gente detalha agora aqui na sequência. Então, como que eu vou identificar as minhas disciplinas? Pessoal, isso é bem importante, porque cada coordenação de cada curso vai configurar a visualização diferente para cada curso. O que eu digo a visualização? Aqui, ó, nessa setinha azul, abaixo da setinha azul que está em azul, meus cursos, esse azul vai estar aqui do lado na aba recentes. E se a gente não clicar em meus cursos e logo clicar sobre o curso, e a gente já vai ter as disciplinas, que vai dizer disciplinas em andamento, se a gente acessar por recentes, a gente não vai visualizar o que entrou de novo, e aí eu vou dizer, Elisane, mas para mim não tinha aberto novas disciplinas lá a partir do dia 22/12. Por quê? Porque eu não cliquei em meus cursos e cliquei em cima do curso. Então, eu particularmente oriento vocês a acessar sempre por meus cursos, clica no curso e logo vocês já terão todas as disciplinas que vão estar em andamento, tá? Aqui, ó, clicou no curso, logo vocês já conseguem visualizar as 2 disciplinas, que ela é do F fase 2, pelo recentes vocês não conseguem visualizar qual é a fase, e também o período das 4 semanas de estudo, tá? 24/11 a 20/12, esse é o período que vai estar disponível as 4 semanas. Porque a partir do dia 22/12 já entra o G fase 1, certo? Continuando aqui, ó. Como que eu vou acessar, então, o meu material de estudo, né? As videoaulas e o material de leitura. Eu vou clicar aqui em aula 1, o tema 1. Vou clicar em cima dessa palavra que está embaixo de neuroliderança, rota de aprendizagem, e vai abrir o iniciar. Só que aqui eu coloquei uma informação nessa setinha rosa, ó, que tem central de mídias, baixar e salvar o material das disciplinas, acesso somente até o final do curso. Ou seja, enquanto eu estou cursando ativamente, eu estou ativo, eu não me formei na minha pós-graduação, eu tenho acesso a todo o material da disciplina. No momento que alterou meu status para formado, eu não tenho mais acesso a esse material. Então, eu oriento, conforme vocês vão cursando as disciplinas, já vão baixando esse material nas nuvens, no HD, para uma futura possível consulta, tá? Clicou em iniciar aqui, a gente já vai aparecer essa tela, ó, tá? É o roteiro de estudos, né? Aqui a gente tem as videoaulas que aparece aqui. Cada videoaula, para cada tema, a gente vai ter, em média, 1 hora com o professor. Se são 6 temas, a gente tem 6 horas. O restante da carga horária que compreende o meu curso, eu vou complementar o estudo através do texto da aula, tá? Esse aqui que é o material que vai ser cobrado nas avaliações. Tema 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cada tema a gente vai ter videoaulas, são pequenos vídeos, que isso aqui vai dar em média 1 hora, e o texto da aula, tá? E claro, tem mais uns materiais complementares aqui embaixo dos temas. Comecei a estudar e surgiu dúvida de conteúdo. Aonde que a gente vai esclarecer? À esquerda, cliquei em cima da disciplina à esquerda aqui no bonequinho, que tem um chapéuzinho, tutoria, pergunta ao tutor e vou filtrar conteúdo da disciplina. Cliquei em conteúdo da disciplina, vou redigir ali a minha dúvida e vai aparecer ali aguardando a resposta. Quando tiver uma resposta, vai ter a palavra exibir, vocês vão ter acesso à resposta do professor, tá? Sistema de avaliação. O que compreende o meu processo de avaliação? Uma APOL com 5 questões e uma prova objetiva com 10 questões, tá? As APOLs, pessoal, elas
todas as avaliações, tanto a POL quanto prova, valem 100. Porém, cada avaliação, na hora de fazer a minha média final, cada uma tem um peso diferente. A POL tem peso 4, representa 40% da média final, e a prova tem peso 6, representa 60% da média final. Essas atividades, elas são realizadas com consulta, o aluno tem 3 tentativas de realização, e eu posso ir realizando aos poucos essa atividade. Eu posso entrar e sair nas questões, abrir ali no iniciar, quando começar a partir, pode ver que na setinha vermelha, a gente consegue visualizar o período de início e término de cada etapa das avaliações, vai aparecer aqui no link avaliações. Todas as etapas eu consigo visualizar, além do calendário, aqui, ó, período que inicia e período que finaliza. No momento que clicar aqui o dia 8/12 em iniciar, a gente já tem acesso às questões, eu posso ver a pergunta, aí eu já olhei no meu material, consultei a resposta, identifiquei, eu já vou lá e marco uma questão. Hoje eu não vou estudar mais, amanhã eu volto, eu só não posso entregar a avaliação antes de finalizar todas as 5 perguntas, tá? No momento que eu finalizar a avaliação, que eu respondi as 5 perguntas, aqui onde diz nota em vermelho já vai aparecer a nota, embaixo da nota vai ter a palavra detalhes, clicando em detalhes a gente tem o gabarito. O gabarito ele é disponibilizado depois que encerra o prazo, aqui no caso 20/12, ou depois que eu fiz as 3 tentativas. Dentro das 3 tentativas, considera a maior nota, tá? Seguindo, aqui, ó, no simular notas, pessoal, aqui onde tá na setinha azul, que tem um meio reloginho, aqui a gente consegue acompanhar se a gente aprovou ou não na disciplina, que na sequência eu mostro para vocês. Prova. Aqui eu coloquei, ó, a partir de 2024, por quê? Porque a partir de 2024 voltou as provas presenciais para graduação depois da pandemia. Só que para pós ainda não voltou. Então, a lei que regulamenta o ensino EAD fala que as provas elas podem ser realizadas, as aulas podem ser 100% EAD, mas as avaliações, práticas, estágio devem ser presenciais. Só que ainda perdura essa flexibilidade para os alunos de pós-graduação. Então, o que eu falo para o aluno? Hoje, as provas estão sendo todas online. Até então, como para a graduação todas já voltou presencial, a gente fica aguardando novas informações do MEC, tá? Mas se porventura, eu acredito que não vai voltar, mas se porventura, né, vocês tiver alguma alteração, a gente vai estar informando vocês. Mas, a princípio, todas as provas são online. Então, por onde que a gente vai realizar essas provas? Por este link vermelho aqui, provas online, eu preciso ter câmera e microfone habilitado para mim poder fazer minhas provas, porque a supervisão dessas provas que são sem consulta, ela é através da filmagem, o aluno é filmado e é capturado o áudio do ambiente enquanto ele está realizando as avaliações. Também, pessoal, tem 3 tentativas nas provas e considera a maior nota, tá? Não preciso fazer todas as tentativas no mesmo dia, posso fazer uma tentativa hoje, tirei 70, vou dar uma revisada no conteúdo, daqui 2 dias eu vou lá e faço outra prova. Dentro do período das provas, vocês podem fazer as tentativas aleatoriamente, mas diferente da POL, que vocês podem entrar e sair várias vezes na questão e respondendo aos poucos, as provas têm tempo de duração que é 60 minutos, ela é 1 hora. Tá? No momento que vocês clicaram na prova, querem iniciar a avaliação, aí vocês têm que concluir ela dentro de 1 hora. Eu tenho que fazer a prova, finalizo ali, eu não posso sair e voltar em outro momento, que quando deu 1 hora, minha prova vai encerrar automaticamente zerada, tá? Como que eu vou visualizar se eu atingir a média 7? Opa. Aqui, ó, nesse reloginho que tá aparecendo aqui, simular notas, é a avaliação em simular notas. No momento que vocês clicam em simular notas, vai abrir essa caixinha aqui que tem as 3 setinhas para baixo, tá? Pode ver que eu simulei aqui, pessoal, uma nota. Vocês podem entrar quando abrir, ou melhor, quando acessar ali avaliações e clicar no simular notas,
Vocês podem digitar uma nota ali. Ah, se eu tirar 100 na POL, quanto que eu preciso tirar na prova? Eu coloquei ali, ó, 60. A minha média deu 76. E se eu colocar 50 ali, quanto que vai dar? Será que eu aprovo com a média 70? Ali vocês conseguem simular e acompanhar se eu já estou aprovada ou não nessa disciplina, tá? Não atingir a média 7, eu vou recuperar essa disciplina no exame, que está nessa segunda setinha laranja aqui, que está apontada para baixo. O exame, pessoal, ele é ofertado, não preciso solicitar nem pagar, somente eu vou realizar lá conforme está no calendário, tá? Como é que é feito o exame? É a minha média final lá, que eu não atingi o 7, mais a nota da prova do exame dividido por 2 tem que dar no mínimo 50. Então, a média para me aprovar em exame é 50. Não que eu tenha que tirar 50, porque se eu tô com uma média muito baixa, por exemplo, 30, no exame eu vou precisar de 70, porque 30 mais 70 dá 100, dividido por 2 dá 50, aí eu aprovei no exame, tá? Então, por isso, a importância de vocês não deixar de fazer as avaliações dentro do prazo. Ah, Elisane, eu não consegui estudar, não consegui dar conta, né? Por algum problema que vocês tiveram, alguma coisa, entra lá e faz, chuta, eu digo bem para o aluno, bem assim, vai lá e chuta, porque depois lá no período do exame tu vai conseguir revisar o conteúdo e tu vai ter média para te poder realizar o exame, tá? Mas, Elisane, eu estou vendo aqui uma segunda chamada substitutiva. O que é essa segunda chamada? É uma segunda oportunidade que o aluno tem de fazer a prova que ele fez e não foi muito bem, que vai ser do dia 22/12 a 16 de janeiro, ou que ele esqueceu de fazer, deixou de fazer a prova. Aí ele pode pagar, porque a segunda chamada é paga, ele vai pagar, que vai substituir essa prova que eu fiz ou que eu deixei de fazer, e eu posso estar provando por média. Ah, Elisane, mas eu fiz a prova, deu 60, eu não quero pagar. Não tem problema, aguardo o exame, porque a segunda chamada é antes do período do exame. Aguardo o exame, faz o exame. Aprovou? Ok. Não aprovou? Passa para a última etapa de aprovação, que é a prova de recuperação. Tá? Essa também é paga, assim como a segunda chamada. Os valores hoje é R$60. Essa etapa, pessoal, da recuperação é a única etapa que não vai estar só disponível naquele período ali, um X que nem tem o período regular, segunda chamada, exame, só vai estar disponível naquele período conforme está o calendário ali que aparece início e finaliza. A recuperação, vocês vão ver que ela abre ali em fevereiro e vai até ali 19 de dezembro. Então, o aluno, quando chegar nessa etapa, ele vai escolher ali durante o ano qual dia que ele vai realizar. E nessa etapa, pessoal, como o curso de pós-graduação é um tempo de curta duração, não tem trancamento de matrícula. Ou ele dá continuidade e depois ele chega nessa etapa de recuperação, ele vai pagar a recuperação, ou ele cancela. O cancelamento não é vantagem, porque acaba que o aluno, como é dividido em mais parcelas, se o aluno já entrou 4 disciplinas, ele vai ter uma média mais ou menos de 8 parcelas para fazer o pagamento. Então, financeiramente não é vantagem o cancelamento, é vantagem vocês entrar para recuperação naquelas disciplinas que não conseguiram fazer. Nesta etapa, o aluno vai solicitar e pagar quantas vezes necessário for até ele atingir a nota 70. Tá? Aí aqui é uma prova valendo 100, que ele tem que tirar no mínimo 70. Então, aqui eu coloquei as etapas de aprovação. A média final é 7. Se eu não atingir o 7, vou para exame, que é ofertado. Porém, antes do exame, tem a opção da segunda chamada, que é paga. Fiz em segunda chamada e mesmo assim, o exame não atingir, vai para exame, porque o exame é depois da segunda chamada. Fiz o exame, não atingi ou deixei de fazer o exame, passo para a última etapa, que é a recuperação. Pessoal, prova a gente só consegue prorrogar mediante justificativa por tratamento de saúde ou serviço militar. A POL, dentro do período das provas regulares, a gente consegue uma prorrogação mediante justificativa. Que não seja tratamento de saúde, mas prova, infelizmente, a gente não consegue. Tá? Então, por isso é importante o cumprimento dos prazos, tá sempre acompanhando lá no calendário as avaliações ou clicando dentro da disciplina esquerda em avaliações.
Esse aqui é o calendário, tá? Que eu tenho ali na página, na direita da tela do meu computador, calendário. Ó, já aparece automaticamente em laranja aqui qual é a fase vigente que eu estou cursando, o período das aulas, 24/11 a 20/12. Aqui no vermelho eu tenho todas as avaliações. Pode ver que aqui, como eu estou acessando o calendário de 2025, a gente tem até o período da substitutiva que abre ali, ó, que é a segunda chamada, 29/12. Já o período de exame e recuperação, a gente vai acessar lá no calendário de 2025, 2026, desculpa, porque a gente não tem ainda, aqui em 2025 a gente não tem o período de exame, tá? Aí a gente vai conseguir visualizar todas as fases do ano de 2026. Aqui nos serviços, pessoal, ó, na setinha lá vermelha, a gente tem os serviços, o calendário de serviços. Por exemplo, a gente tem prorrogação de estágio, prorrogação da entrega de TCC ou a compra do módulo de TCC. O que é isso, Elisane? Pessoal, pós-graduação não tem TCC, porém o aluno ele pode comprar o módulo do TCC, tá? Para estar realizando. Elisane, por que eu faria o TCC se não tem TCC na pós-graduação? Primeira coisa que o aluno me questiona. Alguns alunos que fazem concurso público, se ele tem um artigo científico publicado em alguma revista física ou online, na hora de contar os títulos, quem tem a publicação vai ter mais pontos de quem não tem. Então, a gente tem bastante alunos que solicita o módulo de TCC. Aí é 300 e poucos reais o módulo. Ele vai fazer o TCC, ele tem que aprovar, ele vai ter mais a disciplina de metodologia científica e mais o artigo para realizar. Ele só vai conseguir comprar o módulo do TCC quando ele tiver 50% do curso concluído. E ele tem que solicitar antes de encerrar todas as disciplinas e ele vai acompanhar esse período de solicitação lá no calendário em serviços, tá? Aqui também, pessoal, no laranja, a gente vai acompanhar os períodos de rematrícula, vai aparecer confirmação de matrícula, que vocês, no caso, vão passar por rematrícula somente lá no módulo A 2026, tá? Aqui, ó, ainda na página principal do AVA, à direita, no desempenho, a gente consegue acompanhar toda a nossa grade curricular. Elisane, eu queria saber todas as disciplinas do meu curso. Vou clicar em desempenho, vou clicar em cima do nome do meu curso e eu vou nesta coluna aqui da segunda setinha que eu tenho, azul, que está virada para cima. Grade. No aproveitamento, a gente tem o que nós estamos cursando atualmente e na grade, pessoal, a gente vai ver tudo que compreende meu curso. Se eu tenho disciplina com prática, se eu tenho TCC, se eu tenho estágio, tudo eu acompanho por aqui, tá? Aqui no aproveitamento é o que eu estou cursando agora. Aqui podem ver que está pintadinho amarelinho, tem eletiva 1, 2, 3. Se o meu curso tem disciplinas eletivas, são disciplinas obrigatórias do meu curso, porém, quando ela entrar, vou dar um exemplo, tá? Agora, se vocês clicarem ali no aproveitamento, pode ver aqui, ó, tem psicologia nas organizações e eletiva 1. Então, eu sei que nessa fase que abriu agora, tá? O F2, né? F fase 2. Tá aparecendo eletiva, então eu sei que começou as aulas ontem, dia 24, eu tenho que ir lá e selecionar uma disciplina, ou seja, escolher dentro das opções das eletivas uma disciplina que eu vou cursar. No momento que vocês escolhem, já vai aparecer lá no AVA as 2 disciplinas da fase. Se aqui na grade não diz eletiva, eu não preciso escolher automaticamente essas disciplinas, elas vão ser disponibilizadas para mim. Então, como que eu vou escolher essa disciplina eletiva, Lisane? Logo que vocês abrem o AVA, começou a fase, ela vai saltar assim na tela. Ela surge na tela como aqueles pop-ups. Tem as opções, eu vou marcar a disciplina que eu quero fazer e vou confirmar. Aqui onde eu circulei, pessoal, vai aparecer o período que vai estar disponível para vocês escolherem. Se vocês não escolherem dentro do período, aleatoriamente a Uninter vai vincular alguma disciplina dentro das opções
quando vocês forem realizar essa disciplina, tá? Aqui, então, eu coloquei algumas resuminho do curso, tá? A reprovação da disciplina gera custo extra, que ela na recuperação, que eu vou ter que solicitar e pagar quantas vezes necessário for até eu atingir a média. O polo não emite nenhum tipo de documento. Todo e qualquer documento vai estar lá no serviço, lá nos protocolos. Se tem taxa, eu gero lá mesmo. Inclusive, o certificado final de vocês, histórico, tudo fica lá. Rematrícula é automaticamente, desde que no período de rematrícula eu esteja com as minhas mensalidades em dia, e isso vai acontecer de 10 em 10 semanas. O vencimento do boleto, pessoal, é sempre o dia 8 de cada mês. Se o dia 8 caiu no sábado ou domingo, vai ser no próximo dia útil, tá? Vocês conseguem sempre acompanhar lá no financeiro. Aqui, concluí a minha apresentação. São canais de comunicação que a gente tem aqui com o Polo, tá? O nosso Polo é o centro. O nosso canal do comercial, né? E a Secretaria Comercial também tem o WhatsApp aqui. O meu WhatsApp, o nosso horário de atendimento. O meu horário hoje tá esse aqui. Eu só tenho um intervalo de almoço das 11h45 às 12h45. O restante eu estou no mesmo horário do Polo, meu e-mail. Então, fico à disposição. Qualquer dúvida que vocês tiverem, eu procuro sempre responder as mensagens do WhatsApp conforme a ordem que vai entrando aqui no meu celular, e procuro responder no máximo em 24 horas. Tá? Eu coloco ali, vocês vão ver que alguns alunos vão receber uma mensagem automática que é até 48 horas, mas dificilmente, só em casos extremos, eu levo 2 dias para me responder. Certo? Sejam bem-vindos, e qualquer dúvida eu estou à disposição.